Muito bem, meus irmãos. No domingo passado, o seminarista Demis falou sobre o primeiro mandamento, né? Não terás outros deuses diante de mim. E dentro da exposição dele, ele falou sobre adoração e sobre adorar em espírito e em verdade. Então, por isso eu queria trazer esse estudo hoje. O que é adorar em espírito e em verdade, né? Qual é a adoração que de fato agrada a Deus? Porque este é um ponto que muitas vezes é desconsiderado. Muita gente no meio evangélico se esquece que Deus se agrada ou não da adoração. Quem conhece a Bíblia sabe que algumas vezes Deus não se agradou da adoração. Então, a adoração não é um ritual que você apresenta direitinho e Deus tem que se agradar, né? Ou que você apresenta de qualquer forma. Primeiro exemplo, você apresenta direitinho, mas sem o coração naquilo, Deus não se agrada. Segundo exemplo, você apresenta com o coração, mas de qualquer jeito, desleixadamente, Deus também não se agrada. Então, o texto de João capítulo 4, da conversa da mulher samaritana com Jesus, ele é muito instrutivo para nós entendermos que uma verdadeira adoração, ela acontece quando é feita em espírito e em verdade. Por que esse tema é altamente urgente para os nossos dias? Porque quando você observa as adorações que são feitas nas igrejas chamadas evangélicas, você percebe que o povo está perdido. Cada igreja faz uma adoração de um jeito. Você não tem uma uniformidade. Cada igreja adora de uma maneira. Até parece que a Bíblia não fala sobre adoração, porque na igreja que você vai, você encontra uma adoração de um jeito diferente. Isso acontece porque a Bíblia não fala em adoração? Não. Acontece porque as pessoas não estão seguindo a Bíblia. Se as pessoas seguissem a Bíblia, os cultos no meio evangélico, eles seriam cada vez mais parecidos, cada vez mais reverentes, cada vez mais espirituais, com menos oba-oba, com menos show, com menos apresentação. Estão percebendo? O culto é o exercício em que o povo de Deus se reúne para adorar o Senhor. Não é para entretenimento. Não é algo que você faz para agradar as pessoas. Traz cantores, traz bandas, traz diversão, entretenimento. Isso é terrível, irmãos. O mundo evangélico não tem adorado corretamente ao Senhor, porque não tem se afeito, não tem se aproximado da sua palavra. A palavra nos ensina muito neste sentido. Então, nós podemos começar lendo o texto, né, de João 4. Vamos para lá. João 4, do verso 1 ao 30. Na verdade, o texto que nós vamos expor mesmo nesta aula, ele é mais específico. João capítulo 4 é quando Jesus, ele encontra aquela mulher samaritana. Vamos ler o texto todo para a gente entender o contexto. Então, João capítulo 4. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. Era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Hora sexta é meio-dia, tá? O equivalente a nós, meio-dia. Eles começavam a contagem das 6 horas da manhã, hora sexta, meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe darias, e tu pedirias, e ele te daria água viva.
Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Muito bem. Esse texto, meus irmãos, nos mostra a mulher samaritana perguntando onde Deus deve ser adorado. Nós percebemos o fluxo aqui do texto, né? Primeiro, Jesus inicia uma conversa com essa mulher, mostrando que ele é a água da vida. Ela não entende a princípio, ela acha que ele está falando de água física mesmo. E aí Jesus mostra que ele é Deus quando ele faz a pergunta: traz aqui o teu marido. E ela diz: não tenho marido. E aí Jesus fala: é certo que você não tem marido, você já teve 5 e este agora não é marido. Quando ela percebe que ela está diante de um homem de Deus, que sem conhecê-la, ele desvendou a sua vida, quando ela percebe isso, imediatamente ela sai do assunto casamento e ela vai para o assunto que era a dúvida de todo samaritano e de todo judeu. Qual é o lugar de adoração? Onde é o lugar oficial para Deus ser adorado? É aqui neste monte ou é em Jerusalém? Ela sai do assunto família e vai para o assunto religioso. Eis que eu tenho um profeta na minha frente. Vou fazer a pergunta que é a dúvida de todo mundo. Qual é o local para adoração? Na resposta, Jesus, além de responder o onde, ele acrescenta também o como Deus deve ser adorado. Ele vai responder onde deve ser adorado, mas ele vai responder também como ele deve ser adorado. E sobre o como, ele diz que Deus deve ser adorado de 2 formas. Né? Quanto ao onde, ele diz: podes crer-me, verso 21, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Quanto à primeira pergunta, onde, Jesus está dizendo: minha filha, chegou a hora em que o onde acabou, em que nem neste monte, nem em Jerusalém Deus será adorado, mas Deus será adorado em espírito, não será mais num local específico. E aí, quanto ao como,
ele vai dizer: vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então aqui está o nosso tema. O que significam essas palavras? O que é adorar a Deus em espírito e em verdade? Que é a verdadeira adoração, né? Jesus fala: Deus procura este tipo de adorador, aquele que adora em espírito e adora em verdade. Um autor chamado Terry Johnson, no livro Adoração Segundo as Escrituras, ele diz assim: devemos perceber que há dois lados na adoração, e importa que os entendamos corretamente. Há o coração da adoração, o espírito, e seu conteúdo e forma, a verdade, sua verdade. Ambos são necessários, ambos são ordenados por Deus. Periodicamente levanta-se a questão: você está dizendo que Deus não se agrada da adoração de tal e tal grupo de muito sinceros, devotos e zelosos cristãos? Nossa resposta é que a forma não é irrelevante. Deus se importa com a forma e o conteúdo da adoração, assim como o espírito da adoração. Deus se importa com a forma, se ela está correta. Deus se importa com o conteúdo, com o espírito do adorador. As duas coisas. Quanto à forma, ocorre na tua mente alguma vez em adoração em que a forma não foi como Deus queria e Deus não aceitou o sacrifício? Te ocorre algum exemplo? Alguém? Nadab e Abiú, né? Lembram de Nadab e Abiú, o fogo estranho? Eles usaram um fogo que não tinha sido ordenado por Deus. A forma estava incorreta. Mais algum exemplo? Amós? Uhum. O estrépito dos cânticos, exatamente. Sim. Mais algum exemplo? Lembram? Caim e Abel, né? Caim ofereceu uma oferta que não era uma oferta de sangue, né? Caim erra nos dois pontos, né? Lá em Hebreus é dito que Caim não ofereceu com fé. Caim errou na forma e no conteúdo, né? Então observe que hoje muitos crentes fazem assim: não, eu vou oferecer, eu vou lá cultuar a Deus, e Deus vê o meu coração, Deus sabe que eu estou de coração. Sim, o coração é importante, mas a forma como você apresenta o culto é importantíssima. Deus trata a adoração na Bíblia inteira, e Ele mostra que se nós não seguirmos o que Ele ensina na sua palavra, nós vamos oferecer um culto idólatra, porque a nossa tendência é sempre oferecer um culto que nos agrada, ao invés de um culto que agrada a Deus. Deus deve ser adorado então primeiro em espírito, né? O espírito, a palavra espírito aqui, ele está em oposição à carne. Essa é uma digamos, é uma forma que a Bíblia trabalha muitas vezes, opondo espírito à carne. Carne no sentido pior, né? No sentido de seres que não estão buscando a Deus, estão agindo pela carne. E o espírito aqui está justamente nessa oposição. Deixa eu abrir tudo. Trata-se de adorar a Deus de forma espiritual, interna, e não aparente para cumprir um ritual. No Antigo Testamento, Deus recriminou o seu povo várias vezes, porque eles iam lá, ofereciam sacrifícios e o coração deles não estava naquilo. Eles faziam cultos mecânicos, né? Circuncisões mecânicas, e aí os profetas dizem: vocês têm que circuncidar o coração. O coração. O que ele estava querendo dizer? Vocês estão fazendo esses ritos apenas por fazer ritos, mecanicamente, mas o coração de vocês não está envolvido. Percebe como isso se aplica nos nossos dias, irmãos? A gente pode apresentar um culto correto na forma, como a gente tenta fazer aqui, né, na nossa igreja, e tantas outras tentam, mas ainda há o risco de você estar aqui na igreja sem o seu coração estar aqui.
apenas fazendo, digamos, um ritual mecânico, automático, o teu coração não está verdadeiramente adorando a Deus. Então, quando fala que a adoração é espírito, é que tem a ver com a nossa disposição, a nossa busca espiritual por Deus. A mulher samaritana estava muito interessada na forma, em que monte se deve adorar, mas ela não adorava a Deus em espírito. E por que ela não adorava? Porque ela tinha uma vida imoral. Ela tinha tido 5 homens e agora estava mais junta com mais um. A adoração a Deus implica a vida inteira. Os relacionamentos, a nossa forma de pensar, de agir. Essa mulher, ela estava preocupada com assuntos religiosos. Mas como é que estava a vida dessa mulher? Não era uma adoração verdadeira dela. Além de ser bíblica em estrutura e conteúdo, eu estou citando de novo Terry Johnson. A adoração também deve ser conduzida no espírito correto. Ela é oferecida em nome de Jesus, que é a verdade. João 14, verso 6. É o famoso texto. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é oferecida em nome de Jesus, que é a verdade, e no poder do Espírito Santo, fora do qual ninguém pode dizer que Jesus é Senhor. 1 Coríntios 12, 3. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então, a adoração, ela tem que ser conduzida no Espírito, oferecida em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Ela não pode ser um ritual vazio, mecânico e automático. Ela tem que ser feita com o Espírito correto, uma adoração espiritual. Ela estava preocupada com a forma, em que monte se deve adorar, mas a sua disposição interior para com Deus era falha. Sua vida imoral com 5 maridos em um caso atestavam isso. Os judeus, tanto da época de Jesus quanto os do passado, também pecaram aqui. Tinham uma adoração na forma certa, mas com o espírito errado. Deus fala pelo profeta: de que me serve a mim a multidão dos teus holocaustos? Isaías, começo de Isaías. Pois quando vocês vêm perante mim, eu escondo o rosto. Não posso suportar iniquidade associada a ajuntamento solene. Deus está dizendo: eu não suporto mais os cultos de vocês, porque vocês vêm com holocaustos, mas a vida de vocês está cheia de pecado. Veja que repreensão do nosso Deus, Pelo que quando vocês vêm perante mim, eu viro o rosto. Olha, Deus virando o rosto para a adoração. Isso acontecia na época de Isaías, mas pode acontecer nos nossos dias, e acontece. Quando tantos cultos são feitos, meus irmãos, de maneira mecânica, sem o coração estar ali amando a Deus, buscando a Deus, é apenas um ritual, como se fosse uma reza católica. Sabe a reza católica em que as pessoas ficam lá repetindo aquelas ladainhas? Crente pode estar pecando da mesma forma. Quando está na igreja, mas não está com o coração ali, curvado diante de Cristo, adorando o seu nome. O pensamento está lá no jogo, no futebol, na novela, na série, em outros lugares. Então, nós temos que atentar a isso. A nossa adoração tem que ser de fato espiritual. Foi contra esta atitude que o profeta Jeremias disse ao povo: circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Não adiantava fazer a circuncisão corretamente e não ter o coração em Deus, disso que se tratava. Eles estavam cumprindo os rituais, mas o coração não estava em Deus. Foi contra este pecado
que Jesus, citando Isaías 29:13, disse: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Veja que tragédia essa, e como isso se aplica aos nossos dias, não é? Um povo chamado evangélico, honrando a Jesus com os lábios apenas, mas com o coração distante, totalmente distante. A mulher samaritana precisava adorar a Deus em espírito. Este é o primeiro modo dele ser adorado. Sabe que quando Paulo escreve aos Romanos, na nossa Bíblia, no capítulo 12, quando ele fala que devemos prestar a Deus uma adoração, um culto racional, né? Abra lá em Romanos 12. Romanos 12, verso 1 e 2. Verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Primeiro, Paulo está fazendo um paralelo aqui com o sacrifício. Tá? Então, assim como os sacrifícios no Antigo Testamento eram sacrifícios vivos, você não levava o animal morto, né? O animal era sacrificado ali na hora. Tá? Era um sacrifício vivo, era um sacrifício santo, porque você tinha que escolher o animal melhor do rebanho, o macho sem defeito, sem mancha, né? Era consagrado ali o melhor animal, santo, vivo, santo e agradável. Agradável porque os sacrifícios agradavam a Deus. Por exemplo, Levítico capítulo 1, quando fala de holocausto, diz ali o texto que quando subia a fumaça do holocausto, o holocausto era o animal inteiro sendo queimado. Tá? Aquela fumaça, diz o texto, era de aroma agradável ao Senhor. De aroma agradável ao Senhor. Veja, Deus não se importa com cheiro de animal queimado. Por que é agradável às suas narinas? Porque representava consagração. A pessoa que queimava um animal inteiro, que era o sacrifício do holocausto, ele estava dizendo: Senhor, a minha vida inteira está sendo consagrada ao Senhor. O holocausto não era um sacrifício obrigatório. Os sacrifícios por pecados eram obrigatórios. O holocausto era algo a mais, era voluntário. A pessoa que queria se consagrar mais a Deus, ela oferecia um holocausto. E a simbologia do holocausto, em que o animal inteiro era queimado, era justamente essa: a minha vida inteira eu quero consagrar ao Senhor. É por isso que Deus fala, sacrifício de aroma suave ao Senhor, porque era um sacrifício agradável a Deus. E aí Paulo pega essa figura do sacrifício, que tinha que ser vivo, santo e agradável, e ele diz: crentes, por causa das misericórdias, não, por causa da obra de Cristo, de Deus Pai, Deus Espírito Santo, é que eu rogo, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem, e aqui a forma do verbo é justamente continuamente, diariamente, 24 horas por dia, que vocês apresentem o corpo de vocês, como que se fosse um sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então veja, o nosso culto mais próximo de Deus é quando o povo de Deus se reúne aqui na igreja. Mas o que nós fazemos durante a semana é culto também. É o apresentar da nossa vida diante de Deus. E aqui uma expressão curiosa em Romanos 12:1 é culto racional. Logique, latria. Latria de culto, de onde vem a palavra idolatria, né? Adoração a ídolos. E logique, de onde vem a palavra lógica no português, tá? Traduzido aqui como culto racional. É um culto em que a cabeça está pensando, né? Você não chega aqui e desaba, começa a falar coisas sem sentido. É um culto em que a cabeça está funcionando. Nós adoramos a Deus com racionalidade. E a palavra logique, ela tem também uma possibilidade de tradução que é espiritual também, né? Em algumas versões em português, aparece culto espiritual. Tá? É um culto racional que não é uma razão fria e dissociada do coração. É racional e espiritual. Essa é a ideia. Tá? Então, meus irmãos, quando nós adoramos a Deus, tem que ser na forma correta, mas o nosso
coração, o nosso espírito tem que estar aqui na disposição correta também, que é adorar o nosso Deus. Muito bem, então este é o primeiro modo como ele deve ser adorado, com a disposição, com o coração, com o espírito correto. O segundo modo, ele deve ser adorado em verdade, tá? Em espírito e em verdade. Então, se em espírito aponta para o coração, o caráter interno, a adoração em verdade aponta para o elemento externo, aponta para a forma correta de se adorar a Deus, tá? Em espírito, questão interna. Em verdade, a questão externa. A mulher samaritana, juntamente com os samaritanos, não estavam adorando nem em espírito, disposição correta, e nem em verdade. Por quê? Porque eles não estavam adorando em Jerusalém, eles estavam adorando em Gerizim. Aquele monte nunca tinha sido escolhido por Deus para adoração. Estava tudo errado. A adoração samaritana estava toda errada. Deus os alcançou, né? A adoração em verdade, citando agora o Terry Johnson, deve ser saturada com a Escritura. A adoração não só deve ser governada pela palavra, mas também estar repleta da palavra. Os samaritanos não conhecem o que adoram. Cristãos devem conhecer. São palavras de Cristo, né? Volte lá para o texto, João capítulo 4. Jesus, no começo da conversa sobre adoração, ele fala isso. Veja o verso 22. Vós adorais o que não conheceis. Nós, ele está dizendo, judeus, adoramos o que conhecemos porque a salvação vem dos judeus. Então Jesus, ele não passa a mão na cabeça da samaritana, dizendo, olha, o que importa é o coração. De jeito nenhum. Ele diz, vocês adoram o que não conhecem. Vocês não estão adorando o Deus verdadeiro. Eles estavam errando, tanto na forma, e no caso, a mulher samaritana estava errando também no espírito, porque a vida dela era imoral. Os samaritanos não conhecem o que adoram, cristãos devem conhecer. Aqui o Terry Johnson está falando que a adoração deve ser saturada com a palavra, né? Meus irmãos, dê uma olhada nos cultos que são feitos por aí. Geralmente, você tem 1 hora de música e 15 minutos de palavra, geralmente, tá? E música nem sempre é palavra, tá? Você tem muitos cânticos por aí que estão longe da palavra, acho que nunca conheceram. Tá? Então, culto tem que ser palavra de Deus, leitura da palavra, pregação da palavra, é isso que deve saturar o culto. A música é importante, mas a música também tem que ser instrumento da palavra. Quanto mais bíblicas forem as nossas letras, melhor. Quanto mais nós cantarmos a palavra, melhor. Porque aí até nós decoramos os textos bíblicos, né? Quando nós cantamos a palavra. Então, a palavra que é sobrenatural, a palavra que nos santifica, é essa que tem que saturar o nosso coração, tem que encher o nosso coração e o nosso culto. O culto tem que ser cheio da palavra, da palavra. Muitos dos que estão aqui, né, de vocês, que eu sei, alguns vieram do movimento pentecostal, sentiam falta de palavra lá no movimento pentecostal. É por isso que muitos irmãos pentecostais estão indo para igrejas, né, em que dão ênfase na palavra, porque é a palavra que nos transforma, irmãos. Cantar é bom, não há dúvida, mas é a palavra que confronta o teu pecado, é a palavra que te ensina a vontade de Deus. O culto tem que ser cheio da palavra. No verso 19, veja aí no texto. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Ao ter a sua vida revelada pelo desconhecido homem, ela assume que ele é um homem de Deus, um profeta. No verso 20, ela vai para o assunto de maior polêmica entre judeus e samaritanos. Onde é o lugar correto de adoração? No Monte Gerizim ou em Jerusalém? E a resposta de Jesus vai mostrar que os judeus estavam certos e os samaritanos errados. Eles não estavam adorando em verdade. É muito interessante, né? Porque a gente está numa época em que as pessoas têm medo de dizer você está errado. Já perceberam? Então, quando fazem uma pergunta assim para um pastor,
Geralmente o pastor, não, veja bem, vai aqui, vai ali, tenta agradar os dois lados. Os políticos nem se fala, né? É uma geração que não pode ouvir não, que não pode ouvir você está errado. É muito bom a gente ler o Evangelho, porque Jesus não tinha problema com isso, né? Jesus dizia, não, vocês estão errados, os judeus estão certos, ponto final. Né? E, meus irmãos, é só falando a verdade é que você pode mostrar que a pessoa está no caminho correto. Essa história de ficar amaciando muito a palavra para dizer que a pessoa está errada, é claro, não pode ser ignorante, né? Fale a verdade em amor, mas fale a verdade. Jesus, nesse sentido, é o nosso exemplo, não só nesse, né? Em todos, mas aqui é impressionante. Ele mostra que os samaritanos estão errados, e ele diz, a hora vem, aqui no verso, na sequência do texto, né? 21. Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. A hora vem. Observe que ele está dizendo, está chegando o momento em que a adoração será diferente, não será mais localizada. É o que nós chamamos de revelação progressiva, né? O tempo em que os gentios serão incorporados no povo de Deus e a adoração não será mais geograficamente localizada. Tá? Então, na revelação de Deus, o Evangelho foi anunciado primeiro aos judeus, Cristo morreu para salvar judeus e gentios, o Evangelho, a partir da igreja primitiva, começou a ser anunciado, Jesus disse, aguardem o Espírito Santo, e quando vier o Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Né? Então a promessa era essa, o Evangelho não ia ficar só lá na Galileia e em Israel, o Evangelho atingiria os outros povos, seria uma bênção para todas as nações, profecia lá de Abraão. Né? E foi o que aconteceu, Atos 2, o Espírito Santo vem, o dom de línguas, o dom de idiomas aparece, e aquelas pessoas que estavam ali de outras nacionalidades ouvem o Evangelho na sua própria língua materna, a igreja se torna internacional agora. A igreja fala outros idiomas, a igreja vai avançar outros povos, outras tribos, outras nações. E o Evangelho agora se espalha. Num primeiro momento a igreja fica ali, né, meio omissa, Deus manda perseguição, o povo, os discípulos se dispersam, e na dispersão o Evangelho começa a ser anunciado. E nós vimos hoje de manhã, Filipe, né, conversões em Samaria, conversão de um etíope, daqui a pouco conversão de Cornélio, gentil. O Evangelho está saindo de Israel, já chegou em Samaria, já converteu um etíope, daqui a pouco vai haver conversão de gentios. Me fugiu agora. O capitão de 100, Cornélio, isso, na casa de Cornélio, conversão de gentios e o Evangelho vai se espalhar. Tá? A ordem de Cristo de avançar o Evangelho pelas nações vai se cumprir. Então, é disso que Jesus está falando. Está chegando a hora em que não será mais neste monte, mas a adoração vai ser diferente, em espírito e em verdade. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos. A revelação foi dada aos judeus e era preparatória para a encarnação de Deus. Então, de fato, a revelação chegou primeiro aos judeus. Eles foram o povo escolhido inicial. Não são mais. Hoje o conceito é de Israel espiritual, porque os gentios foram enxertados na oliveira. Não existe mais uma primazia de Israel. Né? Hoje nós somos, como Pedro fala aos gentios, vós, gentios da Ásia. Pedro não estava falando com judeus, estava falando com gentios na Ásia. Vós sois povo eleito, nação santa, sacerdócio exclusivo. Puxa, hoje a minha memória está. Povo de propriedade exclusiva de Deus, né? Deixa eu pegar aqui literalmente. Vós, porém, sois raça eleita. Ele está falando com gentios. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então veja, não há essa primazia de Israel. Hoje nós somos o povo de Deus, o Israel espiritual. Antes não éramos, mas agora, conforme Pedro está dizendo, nós o somos. Então a revelação foi dada primeiro ao povo judeu, mas depois a todos os povos. Veja Romanos 3:2. 3:1 e 2. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muitas, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Ao povo judeu foi confiado os oráculos de Deus, as escrituras. A revelação é dada primeiro a este povo e depois abre para todas as nações. Adoração em verdade significa adoração com a forma correta. E qual é a forma correta? É a forma que Deus revelou na sua palavra. Todo culto tem que ser feito de acordo com o que está prescrito na palavra de Deus. E como é este culto? Ele é orientado pela palavra, ele tem Deus no centro, é dialogal, é simples, é reverente e há mais aspectos, né? Há mais características. Mas o ponto principal é que o culto ele tem que estar orientado pela palavra. Não cabe um culto da nossa imaginação. Vamos abrir uma igreja, vamos fazer um culto, como? Vamos usar a imaginação, vamos usar a criatividade. Não, meus irmãos, não pode. Porque o Deus que vai ser adorado, ele diz na sua palavra exatamente como ele quer ser adorado. Por quê? Por que Deus é tão zeloso nesse sentido? Porque se ele deixar por conta da nossa imaginação, como o nosso coração é pecaminoso, nós faremos uma adoração idólatra, egocêntrica, para agradar a nós mesmos. Então não é difícil você pensar, uma pessoa pensando assim, não, se eu fosse fazer um culto, eu faria desse jeito, porque é desse jeito que eu gosto. Não é difícil você pensar nisso. Aliás, muitas pessoas saem por aí procurando igrejas até achar um culto que ela goste. Daquele culto eu gostei, eu vou ficar naquela igreja. Percebe o perigo? Você tem que procurar uma igreja em que você seja confrontado pela palavra, em que você apresente um culto que Deus goste, não que você goste. É claro que é um reflexo, né? Quando você apresenta um culto que Deus gosta, você sai leve do culto, você sai abençoado por Deus, não há dúvida quanto a isso. Mas o primeiro a ser agradado é Deus, você deve adorá-lo pela palavra, tá? Então, um culto orientado pela palavra, ele vai ter Deus no centro, não vai ter o homem no centro. Esses cultos que parecem shows, espetáculos, em que pessoas são aplaudidas, dificilmente tem Deus no centro. É muito estranho, meus irmãos, quando num culto alguém vem na frente e canta e o povo aplaude. É um show? Os aplausos geralmente são reconhecimento humano, não é isso? Eu fiquei escandalizadíssimo quando, há poucos anos atrás, eu fui pregar num trabalho presbiteriano. Eu terminei de pregar, o povo aplaudiu. Eu devia ter feito igual o Paul Washer, né? Eu devia ter feito mesmo. Que isso, gente? Não se aplaude pregador. Não se aplaude nada que acontece no culto. Por quê? Porque não é uma apresentação. A gente está adorando a Deus, né? Não cabem aplausos em culto. Isso é uma coisa muito estranha, muito estranha. No culto tudo é para Deus, é tudo para glorificar a Deus. Muito bem, o culto tem Deus no centro, o culto é dialogar. O que é isso? No culto há um diálogo entre o povo de Deus e Deus. Então Deus, como é que é esse diálogo? É sempre na direção vertical, tá? Então nós falamos com Deus por meio dos nossos hinos, das nossas orações, a gente está falando com Deus. E Deus está falando conosco por meio da sua palavra e da pregação da sua palavra. Há um diálogo, povo e Deus. Note, o diálogo é vertical. O diálogo não é horizontal. Vire para o teu lado e diga que ama seu irmão. Saia do seu lugar e vá cumprimentar o seu irmão. Gente, isso não é culto, tá? Isso é horizontal. E isso é artificial. Como assim, vire para o lado e diga que ama teu irmão? Às vezes você nem conhece o sujeito.
E que artificial que é isso? Abraça o teu irmão. Tem que mandar para abraçar? Essas coisas deveriam ser feitas naturalmente depois que acaba o culto. Em épocas de não pandemia, né? Mas vocês percebem como é artificial esse negócio? Abraça o teu irmão, vire para o lado e diga que o ama. Tudo artificial. Essas coisas, primeiro, não são atos de culto. O culto é sempre vertical. Você fala com Deus, Deus fala com o seu povo. Né? Manifestações de afeto acontecem antes e depois do culto. O culto é Deus, né? Não é horizontal. É por isso que a gente não dá avisos na hora do culto. Né? Por quê? Porque aviso não é ato de culto. Eu não estou adorando a Deus com aviso. O aviso fica para depois do culto. É por isso que eu não dou notícias, avisos. Essas coisas são todas horizontais. No culto é tudo vertical. Acabou o culto, aí vem as horizontalidades. Aí a gente saúda os visitantes. Em épocas normais, né? Depois do culto abraça todo mundo, dá avisos. Mas isso não é ato cultico. Tá? Essas coisas têm que ser bem separadas. Ele é dialogal, ele é simples. O nosso culto tem que ser simples, meus irmãos. Sempre foi simples. Quando você pega algumas cenas de culto que nós temos no Novo Testamento, você vê que o culto era simples. Era canto, leitura da palavra, oração, pregação da palavra. Quando você vai para a história da igreja e pega algumas liturgias dos primeiros séculos, são liturgias simples, tem ali uns 10 elementos, culto simples. Mas quando você chega na Idade Média, com o romanismo, com a Igreja Católica Apostólica Romana, eles colocam tantas coisas, a liturgia fica gigante, fica um culto complicado, em latim, o povo não entendia. Aí, final da Idade Média, vem a Reforma Protestante, adivinha? A liturgia volta a ser simples, volta a ser um culto simples. O nosso culto, ele é de coração, como nós já vimos, e a Bíblia nos dá um culto simples, que você pode fazer num salão como esse, mas a gente podia estar aqui reunido na casa de um irmão, fazendo o mesmo culto. Não ia ter microfone, não ia ter data show, mas essas coisas, microfone e data show, são secundárias. São circunstâncias de culto, são secundárias. Né? Num tempo de perseguição, a igreja se reunia em cavernas, em casas escondidas e adoravam ao Senhor. Eu já falei da minha família no Ceará, né, que a escola dominical era embaixo de uma mangueira, um tronco de árvore no chão, era o banco, e o povo tinha aula de escola dominical embaixo de uma árvore. Simples, simplicidade. Né? Nós louvamos a Deus pelos recursos, por microfone, tudo que nós temos. Mas se um dia isso acabar, o culto continua. Se faltar energia elétrica na hora do culto, eu te garanto que o culto vai continuar. Alguém vai providenciar uma vela e o culto vai continuar. Essas coisas são circunstanciais. O que importa são os elementos de culto, e os elementos de culto são simples. Leitura, oração, pregação da palavra, adoração por meio de cânticos, com instrumentos, sem instrumentos. Percebem? O culto é simples. E o culto é reverente. Né? Nós estamos diante do Rei dos Reis. O culto não pode ser informal, né? Com expressões assim de informalidade. Não pode. O culto tem que ser a expressão de um povo que está diante do seu rei. E o rei está recebendo adoração. Então, se a gente tem reverência para falar com um vereador, com um deputado, diante do Rei dos Reis, como é que a gente vai se portar? De qualquer jeito? De jeito nenhum. A gente está aqui diante do Rei dos Reis. Tá? Adoração em verdade. É importante notar que a palavra verdade aparece nesse texto com 2 termos na língua grega. Vamos falar grego agora. Aletheia e aletinós. Aletheia é até nome de gente aqui no Brasil, né? É uma palavra mais popular. Já viram? Alguém chamado aletheia? Existe, né? Conhece? Aí. Aletinós é mais difícil. Né? Fica a dica, né? Se você tiver um menino e menina, aletheia e aletinós. Mas olha só, a língua grega é uma língua muito exata. Né? Então, em português, você tem uma palavra para um monte de coisa. Manga, por exemplo. Manga pode significar um monte de coisa. Né? Em grego, não. Grego é mais exato. Cada significado tem uma palavra.
E verdade, que em português é só verdade, em grego você tem aletheia e aletinós. Qual é a diferença? Aletheia é verdade em oposição à mentira. Aletinós é verdade em oposição a sentido figurado, sentido simbólico. É o sinônimo de real, real e simbólico, tá? Então, em grego você tem essa distinção. Por que a gente está falando disso? Porque no texto de João 4, as duas palavras são usadas. Verdade em oposição à mentira, aletheia, e verdade em oposição a sentido simbólico. Por quê? Porque aquela mulher estava ainda com a mente do Antigo Testamento. Em que monte eu devo adorar? E aí Jesus está falando, olha, chegou o tempo em que todo esse simbolismo da adoração no monte, no templo, com móveis, tudo isso é tudo símbolo da realidade que chegou. A realidade é Cristo. Então, Deus não tem que ser mais adorado por simbologia, porque o real chegou. Tudo no templo e no tabernáculo apontava para Cristo. Por que eu vou ficar agora com o templo e tabernáculo, que são símbolos, se eu tenho o real, que é o próprio Jesus Cristo? Estão percebendo? Por isso que Cristo está falando, passou esse tempo. O tempo do simbólico passou, agora é a realidade. Adorar em verdade é não apenas na forma correta, mas no tempo correto, isto é, não mais na adoração simbólica do Antigo Testamento, mas na adoração real do Novo Testamento. A mulher samaritana ainda estava com uma mente do Antigo Testamento, com uma adoração simbólica de sacrifícios, locais fixos de adoração e essas coisas, né? Veja, tem uma aplicação para os nossos dias. Você tem igrejas aí no meio evangélico fazendo a entrada da Arca da Aliança, com réplica de Arca da Aliança, tocando o chifre de carneiro, shofar, para começar o culto, candelabro, né, de 7 velas. Tudo isso, gente, é coisa do Antigo Testamento. Não tem que ressuscitar essas coisas. Por que eu vou ficar com a foto se eu tenho a pessoa real na minha frente? Por que eu vou seguir símbolos se Cristo já veio? Essas coisas eram sombras do real que era Cristo. É você imaginar Cristo e a sua sombra caindo para o Antigo Testamento. Tudo eram sombras. Agora que Cristo veio, por que eu vou voltar para as sombras? Então, a adoração nossa agora, ela não se prende mais a ir para Israel. E, aliás, isso também tem a ver no meio evangélico, né? Há uma ideia no meio evangélico que você só é crente se você visitar Israel. Ou se você tiver acesso às águas do Rio Jordão. Coitados de nós, né? Que nunca fomos para Israel. Então a gente não é crente mais? Eu uma vez debati na verdade com um pastor que era organizador de viagens para Israel, e ele disse isso, que olha, não tem como você conhecer a Bíblia direito se você não for para Israel. Ele disse isso, está gravado lá. Eu falei, isso é absurdo. Pense na quantidade de homens e mulheres, servos fiéis ao Senhor, que morreram sem nunca ter ido para Israel. O Deus que está lá em Israel é o Deus que está aqui no Brasil. É o Deus não do planeta Terra, de um país ou do planeta Terra, é o Deus do universo. A adoração agora, ela não é mais centrada em Israel, né? Isso passou. Cristo veio para que todos os povos, tribos, línguas e nações o adorassem, tá? Então, isso ficou na antiga aliança. Jesus mostra que chegou a hora em que esta adoração mudará. Agora ela não será mais simbólica, mas será real. Colossenses 2,17. Colossenses 2,17 diz assim: porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Verso 16, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dias de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isto tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. A sombra é o que foi anunciado no Antigo Testamento. O corpo é Cristo.
Então, Cristo é a realidade. Não precisamos mais das sombras. É como se a sombra de Cristo em pé fosse projetada para o Antigo Testamento e toda aquela adoração simbólica com sacrifícios, montes, etc., fosse apenas a sombra de Jesus. Mas agora, tudo que os símbolos tipificavam perdeu o valor, porque nós temos a pessoa real, o próprio Messias conosco para ser adorado. Não é à toa que a conversa se encerra com Jesus, se revelando àquela mulher como o Messias, o grande eu sou. Então aquela mulher estava com aquele pensamento do Antigo Testamento, e aí Jesus fala, eu sou, eu que falo contigo, eu sou o Messias. Ele é a realidade, não precisa mais adorar como no Antigo Testamento. Não havia mais a necessidade de adoração por símbolos apontando para o eu sou, porque ele próprio estava diante dela. Que privilégio essa mulher teve, né? Não é à toa que ela largou o cântaro e correu para a cidade para anunciar. Ela disse, olha, um homem acabou de me falar a minha vida inteira, será que ele é o Messias? E na sequência diz que samaritanos foram para Jesus e se converteram. Houve conversão por causa do anúncio desta mulher. Ela não tinha muita certeza, mas ela levou o evangelho e pessoas se converteram, depois que tiveram acesso a Cristo. Concluindo, diante da grande diversidade de formas de cultos nos nossos dias, como Deus deve ser adorado? Deus quer ser adorado e deve ser adorado em espírito, isto é, com a disposição interna correta, e em verdade, com a disposição externa também correta. Algumas aplicações rápidas. Primeiro, não seja como a mulher samaritana, tão interessada em teologia, mas com vida imoral. Percebe? Aliás, hoje você tem nas redes sociais um pessoal altamente interessado em teologia, mas com a vida torta, totalmente torta. Eu recebo muitos e-mails de gente com dúvidas teológicas, altas dúvidas teológicas. Aí a primeira perguntinha, você é de qual igreja? Você está indo na igreja? Ontem mesmo eu respondi um, que veio com uma centena de dúvidas, e aí a primeira pergunta, você está indo na igreja? Não, eu não estou, eu estou meio afastado, volta para a igreja. Volta para a igreja. Nem vou responder dúvida teológica. Faço o básico, volta para a igreja. Ou então, o pessoal me escreve pedindo indicações de livros, querem ter um curso personalizado, querem que eu indique muitos livros. Primeira pergunta, você já leu a Bíblia inteira? Não li, estou lendo. Lê a Bíblia inteira primeiro, aí depois você me escreve. Estão percebendo, irmãos? O pessoal quer pular etapas, quer pular degraus. Faça o básico, fique firme na igreja, adore ao Senhor, leia a Bíblia inteira, aí depois você vai para os outros níveis, né? Então, não seja como a mulher samaritana, interessada em debater teologia, mas com vida imoral. Ela lá em debates teológicos e com 5 maridos e um caso. Deus não se agrada com doutrina correta, mas o coração torto. Mente correta, mas o coração doente. Santidade na doutrina, doença na prática. Ortodoxia na teologia e moralidade no dia a dia. Doutrina correta na mente, mas um coração de pedra, que não ama e nem se compadece com seu irmão. Nas redes sociais também. Tem um pessoal aí calvinista reformado que parece que nunca conheceu Jesus Cristo. Não são amáveis, não são dóceis, não são pacientes. Se dependesse deles, mandava todo mundo para o inferno. E se chamam de calvinistas reformados, ora, não conheceram Jesus Cristo, tá? Não conheceram. Não seja como judeus. Então, primeiro, não seja como a mulher samaritana, mas não seja como judeus, que prestavam um culto correto na forma, mas o coração estava longe de Deus. Os judeus prestavam um culto correto na forma, mas um culto que não gerava qualquer mudança nas suas vidas. Então, vamos ter um culto correto, bíblico, mas um culto que venha do coração, que gere mudança no nosso dia a dia, que o nosso coração esteja ali. E não seja como os samaritanos que adoravam a Deus na forma errada. Amanhã e talvez hoje a responsabilidade de conduzir as pessoas em uma adoração correta está nas suas mãos, Deus vai te cobrar disso. Então que o nosso culto seja na forma correta,
Deus vai nos cobrar disso, né? Seja o culto aqui na igreja, cujos presbíteros têm o dever de orientar, ou seja na tua casa, né? No teu culto familiar, que seja um culto simples, de acordo com o que a Bíblia requer. Ok, irmãos? Que Deus nos abençoe então, que Deus nos dê atenção e zelo nesses aspectos todos. Ficou alguma questão, alguma dúvida? Tudo bem? Vamos orar então, encerrando. Pai Santo, te agradecemos por tua palavra, que nos orienta de uma forma tão clara, ó Pai, sobre os princípios que devemos utilizar no culto que nós adoramos ao Senhor. Te pedimos que nos abençoe para que o culto que nós te prestamos seja de fato em espírito, que o nosso coração esteja aqui rendido diante dos teus pés, adorando ao Senhor, manifestando o nosso amor, a nossa adoração, a nossa gratidão ao Senhor. Dá-nos o espírito correto e que a forma também que nós o adoremos em verdade, seguindo aquilo que o Senhor já especificou na tua palavra. Ajuda-nos, Pai, a termos essa adoração que agrada ao Senhor, que nós sejamos vistos pelo Senhor como verdadeiros adoradores, Pai. É o que nós pedimos, gratos, e pedindo a graça também de influenciarmos outros irmãos que estão em caminhos tão distantes da Tua palavra. Ajuda-nos a ajudarmos estes irmãos também. Abençoa-nos neste dia que é do Senhor, dá-nos o descanso que o nosso corpo precisa, e ajuda-nos a que tudo que nós fizermos neste dia glorifique o Teu nome. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.